Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, finalmente, Saga Lobisomem, parte 4. A parte 4 é um tanto quanto interessante. Essa parte que eu vou contar para vocês. Eu, pelo menos depois que eu li, eu achei muito interessante. Ele me contou a respeito de uma pessoa que ele conheceu, se apaixonou, e essa pessoa ajudou ele muito. Foi uma pessoa que foi muito marcante na vida dele em todos os sentidos. Porque, na realidade, essa pessoa, ela foi a única pessoa que ele amou de verdade. A única pessoa que ele realmente se entregou, né? E a história é bem interessante. Ele conta que depois de tudo que ele passou, na época ali dos 23 anos, toda aquela fase que tentaram matar ele e tudo que ele passou naquela fase tenebrosa de se regenerar e tudo mais, ele foi para outra cidade. E nessa cidade, ele também continuou fazendo algumas atrocidades. Até porque, como eu disse, ele não tinha noção das coisas que ele fazia quando ele era mais novo. Ele teve que aprender muita coisa, né? Então, nessas atrocidades, nessas loucuras que ele fazia, ele acabou se machucando feio. Ele levou tiro, né? E, infelizmente, ele ficou muito ferido. E essa pessoa, né? Uma bruxa, ela acolheu ele, levou ele para casa dela. Ela achou ele caído no mato, todo machucado, todo ferido. Ela levou ele para casa dela, cuidou os ferimentos, tratou dele tudo certinho. Porque assim, ele melhora, sabe? Só que ele não é como a gente. No melhor momento eu vou contar para vocês todos os detalhes de como é a regeneração dele após ser machucado. Mas agora eu vou contar a história dos dois. Então ele foi levado para casa dela e lá ela cuidou dele, ela tratou dos ferimentos e ele foi regenerando. E ela sabia que realmente ele era lobisomem. Os dois tiveram uma história bonita. Foi a pessoa que mais ensinou ele em tudo que ele precisava saber. A pessoa que muito viu ele se transformar, que apoiava ele nas transformações. Só que ela não ficava próximo dele, né? Claro. Porque transformado ele virava um monstro. Ele ia matar ela com certeza. Não sei também se não matou. Ele diz horas que ela tá viva, outras horas ele não quer tocar no assunto. Mas ela foi uma grande companheira para ele. Ela estudava muito o caso dele e ela passava para ele como ele tinha que agir, como tinha que ser, como a vida dele tinha que ser, né? Como lobo e como ser humano. Como ser humano ele não podia ter uma vida normal, porque todas as noites vira lobo. E como lobo piorou, né? Porque ele é um monstro. Mas essa moça, essa pessoa em questão, que eu não sei o nome porque ele não me disse, ela era uma bruxa e ela ajudou ele muito. É como eu disse, os lobisomens eles são atraídos pelas bruxas. Eles têm aversão a nós bruxas, porque o nosso cheiro atrai eles, né? Só que nós temos o poder também de destruir eles, se a gente quer. Isso é uma coisa que já vem de herança lá de trás, de muitos séculos atrás. Nós bruxas temos esse dom. Mas resumindo, ele viveu uma história de amor, mas não perfeita. Porque um lobisomem não tem como ter uma história de amor perfeita, né? Infelizmente, era uma história de amor tumultuada, cheia de altos e baixos, porque hoje ele era lobo, amanhã ele era gente, hoje ele era lobo, amanhã ele era gente. Então tudo isso era um tormento na vida dele em questão. Mas ele começou a sentir, com o tempo convivendo com ela, que a força dele de lobo estava enfraquecendo. Estava ficando fraco. Ele já não estava mais como ele era, sabe? Ele sentia como se as energias dele tivessem sido drenadas. Porque eu não sei se vocês sabem, tem bruxa branca e tem bruxa negra. Bruxas brancas como eu só encontrei 8 até hoje. Bruxas negras tem aos montões por aí. E ele infelizmente estava com uma bruxa negra. Não era uma bruxa branca. Ela se aproximou dele com segunda intenção. Então ela preparou vários rituais.
várias coisas para poder sugar o poder dele. Ela queria a força dele para ela. Na realidade, ela queria fazer rituais para poder tirar a energia vital dele e trazer para ela. Porque assim ela poderia ter uma força sobrenatural como bruxa. Imagina, uma bruxa que puxa o poder de lobisomem para si própria. Deve ser tenebroso. Eu não faria isso. Até porque cada ser é um ser. Todos somos diferentes, mas ninguém tem o direito de tirar a força de ninguém. Se essa força foi dada para ele, é ele que tem que carregar essa força e não eu. Mas enfim, ele acordou um dia, que ele estava dormindo, que ele estava se sentindo muito fraco. Sempre fraco, sabe? Ele até como bicho correndo nas matas à noite, ele já não estava mais rendendo como era. Ele estava muito diferente. Ele disse que ele não tinha mais aquele pique de corrida que ele tinha antes. Ele não tinha mais aquela força de ataque que ele tinha antes. Ele estava bem diferente. Então um dia ele tinha chegado de uma madrugada muito conturbada, que ele tinha passado uma noite de lobisomem bem complicada. E ele acordou. E ele percebeu que ela estava com mais outros bruxos na casa, porque ela sempre sabia que ele dormia até um determinado horário como um lobo, né? Assim que ele se transformasse. Que ele precisaria recuperar energia. Então ela aproveitava esse horário para fazer as magias contra ele. Então ele acordou e percebeu que ela estava fazendo uma magia, mas era muito pesada com outros bruxos, numa sala que ela tinha, que tinha um monte de bicho morto pendurado, um monte de coisa. E aí, então, ele percebeu que alguma coisa muito séria estava acontecendo com ele. Ele olhou para as mãos dele, a mão dele estava enrugando, ele estava começando a ficar mais velho. Então ele foi, pegou algumas coisas dele e fugiu. Sumiu. E de aquele dia em diante ele nunca mais viu ela. Só que ele disse que ela pegou metade da vida dele. Metade da energia vital dele ela consumiu. Ela conseguiu tirar dele com aqueles bruxos, naquele dia. Se ele não tivesse acordado, ela teria matado ele. Ele, hoje, é uma pessoa que tem a pele enrugada, ele tem o cabelo branco, ele tem uma aparência mais velha, apesar de não parecer a idade que ele tem, porque ela roubou anos de vida dele como lobisomem. Ele disse que depois disso ele passou um bom tempo para recuperar a força dele de novo, para voltar a ser o bicho que ele era, para voltar a ter o pique que ele tinha, né? Como ser humano também e como lobo. Mas depois de um bom tempo ele recuperou. E ele não quer nem ouvir falar nela. Porque foi a pessoa que ele mais confiou, a pessoa que mais ajudou ele no pior momento, mas foi a pessoa que mais acabou com ele. Então hoje ele não confia mais em ninguém. Ele não quer saber de mais ninguém. Ele disse que diabos que eu acreditei em ti, tô contando tudo isso pra ti. Eu não entendo e tu é uma bruxa. Mas tu é um anjo, tu não é bruxa. Inclusive ele me chama de anjo, não me chama de bruxa. Então assim, existem pessoas e pessoas. Existem bruxas e bruxas, né? Eu não sou um anjo, eu sou uma bruxa. Mas sou uma bruxa branca do bem. Tem pessoas que não são como eu. E ele bateu com uma que não era como eu, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de hoje, que foi a decepção que ele teve e o primeiro e único amor da vida dele. Que ele se entregou e se decepcionou tanto. Eu sou a Bruxa de Salem. A próxima parte da saga Lobisomem virá logo, não vai demorar tanto como essa, eu prometo. E deixem seu like, seu comentário. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, né? Porque assim eu vou continuar contando a história dele pra vocês. Um beijão bem grandão, tá? Meu WhatsApp eu já recuperei. Agora tá tudo normal de novo. Boa tarde, mais tarde eu volto com outro relato pra nós. Beijão.